Bom dia, queridos, na graça e na paz de Cristo Jesus. Os irmãos aqui já me conhecem, sabem que eu gosto de contar história, né? E hoje a gente vai contar um pouquinho, só que eu normalmente costumo trazer, nem sempre eu trago histórias que são minhas, mas hoje, falando sobre essa questão, o que é a igreja, né? E sobre esse aspecto de que igreja é o lugar de comunhão do corpo, eu gostaria de contar um pouco, né, sobre a minha história, né? E acho que isso pode trazer para a gente também assim uma reflexão sobre a nossa própria história. Então, eu saí de Alagoas no início de dezembro de 89 em direção a São Paulo. Nesse mesmo ano, eu havia tomado uma decisão muito importante que mudara a minha vida e por toda a eternidade. Ser discípula de Jesus e pertencer a uma comunidade de discípulos. Isto ocorreu após ouvir de Jesus e de Deus, num culto na IPB em Arapiraca, lá em Alagoas, que eu precisava não somente amar a Deus e admirar a Jesus como um grande homem, um grande profeta, mas que eu deveria amar a Jesus porque Ele havia me amado primeiro e porque, por conta desse amor, Ele havia se entregado por mim. E então eu deveria segui-lo e fazer Senhor e condutor da minha vida. Somente em Jesus, então, eu pude suprir o buraco emocional do meu coração e da minha existência. E aí eu descobri que, para cumprir tudo isso, eu precisava de uma comunidade a qual pertencer, uma igreja, uma longa jornada na mesma direção, a eternidade. Nessa jornada, que possui os seus desafios do convívio, eu entendi que a graça de Jesus, que traz e liga todas as partes, é o que nos impulsiona a crescer. E é interessante porque a igreja é uma comunidade visível de uma comunhão invisível com Cristo. Ela é essa manifestação dessa comunhão. Então, não dá para ser diferente senão com base na graça. E é diante disso que eu gostaria de convidar cada um dos irmãos para nós pensarmos nessa manhã um pouco sobre o que isso significa. Igreja, lugar de comunhão do corpo. E eu quero que você abra comigo, vamos ler aí em 1 Coríntios, no capítulo 12. A partir do versículo de número 12, até o versículo de número 31. Então, ouçamos a leitura da palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, até o versículo de número 31, que diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado de beber de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo?
O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que tinha menos, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois os que têm os dons de curar, de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de língua. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Palavras de salvação. Queridos, então, com base no que eu acabei de dizer aqui, que nós vamos ver com base nesse texto aqui, sobre o que é igreja, é o lugar de comunhão do corpo, eu vou hoje, diferentemente, falar de um único tópico. A gente costuma sempre, como presbiteriano, dividir em 3 tópicos. Hoje eu vou falar de um único tópico aqui. Igreja é a comunhão do corpo, e o corpo é o conjunto de várias partes que resulta nessa comunhão. E é diante desse tópico que eu quero falar aqui com vocês. Então, nos versos lidos aqui, Paulo fala aos coríntios com o objetivo de dirimir alguns conflitos que estavam acontecendo naquela comunidade, naquela igreja, mas também com o objetivo de trazer clareza a respeito do papel de cada um em relação à função da comunhão. E, para isso, então, ele vai se utilizar da figura do corpo. E eu acho isso tremendo, né? Por quê? Porque o corpo, você pode pensar nele como uma unidade, ou como várias partes. Mas eu digo que, se tiver só partes esquartejadas, elas não têm função nenhuma. Mas, se tiver um único membro, ou um único organismo, você pode entender assim, ou uma unidade completa, mão, pé, braço, você pode entender tronco, cabeça, você pode entender um corpo, né? Mas, se eles estiverem só esquartejados, não tem muita função, você concorda? Pois é, e é com base nisso que Paulo, então, vai explicar aqui essa questão do corpo. E ele começa, então, dizendo que o corpo tem muitos membros, e ele usa aqui, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, né? Eu não posso simplesmente dizer assim, a mão é um corpo. Não é um corpo, é só mão, né? Eu não posso dizer o pé é um corpo, é só um pé. Mas o que eu acho fantástico aqui, que para explicar essa questão, ele usa um conectivo aqui de comparação, para explicar essa questão do corpo como uma unidade que traz comunhão. Ele usa o conectivo assim também. E esse conectivo ele vai dar razão e explicação de todo o restante do texto. E ele, então, diz assim, assim também é com respeito a Cristo. Esse conectivo liga os membros do corpo e a sua relação com Cristo, mostrando que essa relação ela se autossustenta e ela se autoexiste. Então, a comunhão, o crescimento de um depende do outro. E não apenas, vamos pensar assim, a mão resolveu crescer, o pé resolveu crescer.
Na medicina, nós dizemos que isso é uma anomalia e que, portanto, precisa ser extinguido. Se você tem um membro que está crescendo muito mais do que o outro, precisa, então, ir no médico e ver o que está acontecendo, né? E ele provavelmente vai propor aí uma solução. Então, queridos, Paulo continua a explicar como isso é possível, com outros dois conectivos aqui do próprio texto. E aí eu vou querer que você fique no texto comigo, não foge não dele aqui. Ele vai explicar com outros dois conectivos, que é pois e porquê. O pois ele está se referindo a Cristo e como isso se dá em Cristo. E o porquê ele está se referindo a nós e como é que isso se dá em nós e conosco. Ok? Então, nós vamos ver esses dois conectivos também para poder compreendermos melhor. Vamos primeiro ver essa questão do pois, né? O pois, ele diz aqui, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Versículo de número 13. Todos nós fomos batizados em um só corpo. Não importa se você é de raça A, B, C ou D, não importa de que país você é, de que nacionalidade você é, ele está dizendo, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito e um só corpo. Então, queridos, parece assim, como que isso aconteceu? Como que isso se deu? E aí eu vou convidar vocês para ir para um outro texto que vai nos ajudar a entender melhor como é que isso se deu. Abre lá junto comigo em Efésios, capítulo 1, versículo 9 até o versículo de número 14. Efésios, capítulo 1. Ele diz assim, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Quem é que está aqui revelando o mistério da sua vontade? É Deus. Deus revelou o mistério da sua vontade. Qual é essa vontade de Deus? Qual é o propósito? Ele diz, segundo o seu propósito, de apresentar em quem? Em Cristo. Então, esse é o propósito de Deus. Eu vou apresentar em Cristo como é que isso ocorre, como é que isso acontece, essa união de um corpo num só batismo. E aí ele continua, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, receber o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua posteridade, em louvor da sua glória. O versículo 9 diz que ele revelou esse mistério, ele fez convergir nele todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. E o que isso significa para mim e para você? Ele fez convergir o passado, olhando para Adão aqui, e o pecado de Adão, que nós, então, ficamos sobre a mesma condição de pecadores. Ele faz convergir esse passado com o presente. Então, esse ser humano caído e sem condição de se achegar a Deus, o velho Adão. E do futuro? Do homem redimido pela graça de Jesus, apresentado pelo novo Adão, na cruz de Cristo, né? Onde ele consumou todas as coisas, convergindo do céu e convergindo também da terra. E como é que funciona esse negócio? Tem tantos termos aqui que a gente fica meio perdido, né? Quando olha aqui. Dos céus, o desejo e a intenção de Deus de criar todas as coisas para o louvor da sua glória. Nos céus, os anjos adoram e glorificam a Deus noite e dia plenamente. Não tem dificuldade com essa questão da obediência. Isaías diz isso na sua visão. Ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias,
eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas, as abas de sua veste cobriu o templo, e os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso está lá em Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao 3. Então, a vontade do Senhor no céu, ela é perfeita, e os anjos o obedecem plenamente. E os anjos o glorificam plenamente e eternamente, por toda a eternidade. E na terra, como é que funciona essa coisa? A terra tem a ver com a nossa obediência, no cumprimento da vontade de Deus. E essa obediência só pode advir em nós à medida em que eu assumo um compromisso com Cristo, porque em mim mesmo eu não tenho condições de fazer isso, porque o velho homem, lembra lá, do passado, não me deixa fazer isso. Não me permite fazer isso. Mas, à medida em que eu assumo um compromisso com Cristo, eu recebo, então, essa herança de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em mim, e, a partir, então, desse habitar do Espírito Santo, ele me dá capacidade de obedecer. Capacidade de dizer sim. Capacidade de me submeter aos propósitos de Deus e glorificar também a Deus. Então, para quem é isso? É para toda a humanidade? É para todo mundo, indistintamente? Não, ele deixa bem claro. Porque aqueles que tendo ouvido, verso 13 e 14, aqui, ó, aqueles que tendo ouvido a palavra da verdade, quem é a verdade? É Cristo. O evangelho da salvação, e tendo nele crido, em Cristo, recebe o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo assim, se eu e você já recebemos a Cristo, nós, então, recebemos também esse selo em nós. E passamos, então, agora a ter uma outra condição. Não mais a mesma condição do passado e de todos os seres humanos, que é a condição de Adão. Mas agora é esse novo Adão que renasce com Cristo, que é o novo homem. Então, essa é a nova condição para mim e para você. Batizados em um só Espírito, ele gera em mim e em você esse Espírito, uma inquietude para a obediência, uma inquietude para a santificação, para buscar as coisas que são do Senhor. E eu costumo dizer que é exatamente aí onde você vê a diferença de quem são de Cristo e de quem não são de Cristo. E essa comunhão com Cristo. Você pode observar na sociedade o que acontece com as pessoas. As pessoas não estão nem aí com o que tem a ver com Cristo, com os princípios da palavra. Elas querem saber de satisfazer a si mesmo. O velho homem, o velho Adão é assim. E ele nunca vai se satisfazer. Lembra o que eu disse? Que aí eu recebi a Cristo e aquele buraco do meu coração foi satisfeito e tem sido satisfeito dia após dia. Todo ser humano é criado com esse buraco, que é o encontro com Deus que pode satisfazer esse buraco do coração. E enquanto ele não se volta para Deus, ele vai buscar todas as coisas. Todas as coisas. E é isso que acontece, a gente tem visto aí, nada satisfaz. Nada. Porque tudo é transitório e tudo é temporário. E ele continua dizendo aqui que esse mesmo Espírito nos foi dado de beber. Indica, então, para mim e para você, que já recebemos a Cristo, que quanto mais sede nós tivermos dele, mais nos encheremos também. E aí, o que acontece quando você está cheio? Um processo natural, gente. Não tem como segurar um negócio que está cheio, ele transborda. É simples assim. E esse transbordar vem para o outro, encontra o outro. E nesse transbordar acontece, então, essa união do corpo. Mas como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Existem muitas caricaturas
dentro do meio evangélico a respeito dessa questão de encher-se do Espírito. E, durante os anos, eu não vou discutir aqui esse mérito, mas apenas apontar formas bíblicas de encher-se desse Espírito Santo que já está em nós, que tem a ver com as práticas das disciplinas. Quais são as disciplinas? Oração, leitura da Bíblia, jejum, silêncio, contemplação, comunhão com os outros. Percebe que não tem a ver com essa coisa que a gente, às vezes, coloca aí na cabeça, um negócio meio etéreo? Não, tem a ver com essa disposição que o Espírito Santo inclina o meu e o seu coração, você que é nascido de novo, para buscar as coisas que são de Deus. E nos enchendo dela não tem como. Vai transbordar onde nós estivermos e com quem nós tivermos. Essas evidências, elas vão se manifestar no nosso convívio. Elas vão se manifestar à medida em que nós nos relacionamos com outras pessoas. E ela gera também uma maior compreensão de quem eu sou e de quem Deus é, e qual deve ser esse meu relacionamento com Ele. Vocês se lembram que eu falei que eu precisava ser membro de uma comunidade local? Então, meus desafios estavam propostos e estavam só começando. Por quê? Porque eu, pessoalmente, tinha experiências difíceis, muitas dores dessas experiências, e que elas mexiam muito com o meu emocional. Agora, você imagina um negócio desse num convívio com outras pessoas que pensam diferente, que agem diferente. Olha, queridos, não foi nada fácil. Todas as vezes que eu tentava me relacionar, eu me esbarrava nas minhas dores, nas minhas questões emocionais, e aí, então, rapidamente, eu começava a ter julgamentos que não condizia com a realidade, e não existia leveza no fluir das relações. Truncava-se e ficava pelo meio do caminho. Mas, à medida em que eu fui me permitindo a essas disciplinas espirituais, e insistindo com elas, tudo foi ficando mais leve. E, com o passar do tempo, eu tenho experimentado a alegria da comunhão do corpo de Cristo. Não somente com o corpo IPI Vila Sônia, do qual eu faço parte, mas quando a gente está de férias, aonde eu vou, aonde tiver um povo de Deus reunido, eu consigo experimentar essa leveza dos relacionamentos, experimentar o que o outro tem para me dar e o que eu tenho para dar para o outro. E isso a gente chama de comunhão do corpo. E aí ele vai, então, dizer para a gente aí os porquês, né? Porque a gente fica assim, olha, não, se eu tivesse num outro lugar, eu daria certo, né? Se eu tivesse naquela comunidade A, B, C ou D, que ela é toda perfeitinha, seria perfeito para mim. Eu ficaria 10 naquela comunidade. Mas isso não tem a ver com a comunidade. Enquanto a gente estiver olhando para as nossas dores e as nossas situações emocionais que nos atropelam, e não colocarmos elas sobre a graça do Senhor e buscarmos crescer, abraçar essa história com Jesus, a nossa história, e buscarmos crescer na graça do Senhor, nós não conseguiremos nos dar bem em lugar nenhum. Porque essas coisas vão nos acompanhar. Elas vão se arrastar conosco. Não tem como ser diferente. E é aí, então, que ele começa a dizer aqui, ó, vamos lá, voltamos lá para Coríntios, queridos. Nós falamos, então, aí o pois, como é que Deus faz isso em Jesus e com o Espírito Santo em nós, e agora nós vamos para a nossa parte, que é os porquês, né? Nós temos muito porquê. Eu não sei se vocês têm, mas desde criancinha a gente já começa. Ah, mamãe, por que isso é assim? Oh, mamãe, por que isso? Por que aquilo? Né? E, assim, quem tem filhos pequenos sabe que é assim. Tem uma fase que é tanto porquê que a gente fica até cansado de ouvir mamãe e papai. Não é não, Ana? A gente fala assim, dá um tempo. Né? Eu falava para minhas filhas, eu falava assim, eu não estou.
Eu não estou, porque cansa, gente. Mas quantos porquês a gente começa desde cedo? E, muitas vezes, os nossos pais, de fato, não têm paciência. E nós estamos na fase de desenvolvimento, é normal isso. E é normal também para os pais não terem paciência de responder tantos porquês, mesmo porque nós não temos as explicações para todos os porquês. E isso é fantástico, não tem nenhum problema com isso, não, gente. Nós não temos mesmo, não. Mas tem alguém que tem. E aí, aqui, Paulo vai explicar um porquê muito interessante dentro dessa relação da membresia. Por que a gente fica com dificuldade? E ele vai e diz assim, versículo de número 14. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Está aí um problema, né? Aí alguém fala assim, não, o meu problema é o outro. Kierkegaard já falava isso, né? O filósofo Kierkegaard. Ele dizia assim, se o outro não existisse, meus problemas não existiriam. Mas isso é uma mentira, queridos. Porque o outro serve para nos lapidar. O outro serve para nós recebermos e entendermos quem somos nós. Tem a ver com a nossa identidade. E aí ele diz assim, os membros fazem o corpo funcionar em harmonia e realizarem coisas extraordinárias. Porém, se os membros começarem a se deixar pelos si, eles se perdem. Então, a sua função de realizar grandes coisas se quebra. E a sua função de completude também se quebra. A harmonia e coisas extraordinárias não vão acontecer. Imagine você, eu penso o Tiago, logo cedo, ele precisa ir trabalhar amanhã no cartório. Aí ele acorda, e aí o pé direito dele diz assim, vou para o cartório, mas o pé esquerdo diz, vou para a cama. O que vai acontecer com o Tiago? Vai ser muito complicado, vai se arrebentar. Vai dizer assim, a Ana já disse como é que ele vai, porque a Ana está lá, no couro atrás, né? Brincadeira. Mas você imagine, não conseguimos fazer. Você imagine se as suas mãos quiserem pegar algo que uma mão só não dá conta e precisar das duas, e a outra disser assim, não vou pegar, não. E a sua coluna não quiser se inclinar porque está no chão para pegar, ah, não, eu não vou me inclinar, não, porque quem quer pegar é a mão. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? E aí é quando começa os si. Né? E eu brinco, né? Ele fala aqui, ó, se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo. Mas ele afirma, não deixa de ser do corpo. Percebe? Você pode estar com um monte de cis, mas você não deixa de ser do corpo. Se você já recebeu o Senhor, o Espírito Santo passou a habitar em você, não tem para onde você fugir, não. Sinto muito lhe dizer isso. Agora você tem que lidar com esse negócio. Né? Que você pertence a um corpo, que você não existe mais sozinho. Não existe mais sozinho. E aí ele vai e fala assim, ó, se eu estou equivocado na função que devo exercer, então isso traz prejuízo para o meu corpo. Porque se eu digo para o meu pé, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, imagine isso que acontece na comunhão da igreja. Nós já temos experimentado um pouco disso. Né? Não acontece coisas extraordinárias. Não conseguimos nos desenvolver. Não conseguimos progredir. Se o ouvido disser, não sou olho, não sou do corpo, Paulo afirma, não deixa de ser do corpo. Se eu estou equivocado, querendo cuidar do ver e não do ouvir, isso trará muito prejuízo para o corpo. Às vezes, nos colocamos em outras funções e nos paralisamos e prejudicamos o funcionamento e a harmonia e a comunhão do corpo, porque estamos emocionalmente ligados a comparações. Olha, se eu fosse tão inteligente que nem o Wesley, aí eu poderia ser alguém. Né? Se eu falasse bem, igual o Daniel, eu poderia até pregar. Né? Ou igual a Ana, eu poderia até dar aula. Quantos se a gente coloca para poder realizar as coisas?
dentro da comunhão do corpo. Se eu tivesse tal cônjuge, né? Seja o marido de fulano ou o esposo de fulano, né? A esposa, aí sim eu poderia fazer alguma coisa. Se eu tivesse a condição financeira da dona Cleide, eu faria muitas coisas. Né? Será que você se enquadra? Né? Eu quero dizer que os se, eles nos paralisam. Eu quero dizer mais, que o se, ele nos impede de fazer coisas extraordinárias. Porque o se aqui, nesse sentido, ele é negativo. Ele te leva para baixo. Ele te leva para menos do que você foi criado para ser. E aí você não consegue exercer o que você foi criado para ser. Percebe? Você fica menos. Então, só tem uma solução. E eu acho fantástico, porque aqui o apóstolo Paulo dá a solução para a gente. Veja aí, junto comigo, o versículo de número 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele mesmo quis. Isso implica que Deus criou cada ser humano com determinadas capacidades, independente do meio que ele vive, independente das situações pelas quais eu e você possamos ter passado, independente das vivências que nos trouxeram dor e sofrimento, Ele criou a mim e a você com capacidades. Ele criou a mim e a você com potencialidades. Mas, enquanto eu estiver no si, no sentido negativo, eu não consigo chegar aonde Ele me criou. Eu sempre estou abaixo. E aí eu não realizo coisas extraordinárias, e também atrapalha quem está realizando. Porque, é como eu disse, imagina o pé do Tiago, cada um querendo ir para um canto. Né? Os pés do Tiago. Né? Usei os pés do Tiago aqui. Então, queridos, só tem uma saída. E qual é essa saída? Para mim e para você. É nos conformar com o que Deus nos criou para ser. Nos conformar, nos submetermos e depender da sua graça e caminharmos nas disciplinas do Senhor. E Ele nos criou de uma forma extraordinária. O Salmo 139, verso 13 a 24, nos diz o seguinte: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso tu me formastes. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Qual é o ser humano que pode entender a geração ou a formação de uma criança dentro de um ventre de uma mulher? E até hoje não se criou nada parecido pelo homem para isso. Só Deus criou isso. Só Deus. Não tem como se desenvolver em outro lugar, é só dentro do ventre. E Ele vai provocando ali as fases a cada semana, a cada mês, até que, finalmente, esse ser humano é presenteado com o mundo. Né? É presenteado com essa vida que eu e você estamos vivendo agora. Mas veja só, quando eu não me submeto ao que Deus criou para que eu seja, eu estou abaixo. Portanto, eu não olho para Deus. Mas, como eu disse de início, há uma saída. E qual é a saída para mim e para você? É nos submetermos ao que Ele criou, e aí, então, nos permitirmos vivenciar o melhor que Ele já nos criou para ser. E aí eu acho fantástico, porque ele continua dizendo, tanto nesse texto aqui, como em outro texto, que eu e você precisamos abraçar a nossa história. O problema é que, muitas vezes, nós rejeitamos quem nós somos, porque nós dizemos assim, não, eu tive essa experiência, então eu não sirvo para nada. Eu tive essa vivência, agora eu não posso mais desenvolver. E hoje, então, não estou aqui dizendo que psicólogo não é bom. Psicólogo é bom e tem o seu limite. Tá? Mas eu estou aqui dizendo que hoje os psicólogos têm dito, é porque você está traumatizado. É porque você sofreu tal coisa.
E aí, é nesse ponto em que eu discordo plenamente dos psicólogos. É nesse ponto em que eu discordo plenamente da educação. E eu quero, então, compartilhar aqui, rapidamente, uma experiência lá do Pirajussara. Uma menina de 13 anos chegou para a gente. Para quem não sabe, nós temos um projeto social lá no Pirajussara que trabalha com crianças, com educação, esporte e música. E aí, uma menina de 13 anos chegou para a gente, trazida pela avó, e a avó falou assim, eu não me conformo, eu fui na escola, e a escola disse para mim assim, que porque ela tem déficit mental, ela não vai ler nem o A. E aí, ela falou assim, então eu trouxe para vocês dar um jeito nela. Aí eu falei assim, olha, isso não depende de nós. Nós podemos até tentar ajudar ela. Mas não depende de nós. Mas nós vamos acolhê-la. Fiz a matrícula e tudo mais, e aí fui falar com Deus. Gente, quando você tiver um problema difícil, não fica aí sozinho, não. Vai falar com quem pode mais. Eu sempre falo isso. Fala com quem pode mais, que ele dá uma solução para você, dá uma solução para mim. E aí, então, eu fui falar com o Senhor, e o Senhor, no meio da madrugada, eu costumo dizer que as minhas madrugadas é meio ruim de sono, e aí tem muita coisa que acontece na madrugada. Ele falou comigo que não, que era para mim investir, porque ela ia ler. Aí eu falei assim, ok. Agora, olha só que coisa interessante. Eu tinha que investir. Eu tinha que descobrir as formas pelas quais aquela menina iria descobrir um caminho da leitura. Essa era a minha parte. A parte de Deus foi dizer para mim assim, vai e faça. Eu estou nesse negócio, eu já criei ela com essa capacidade. Vá lá que eu vou fazer. E, em 6 meses, a menina que não reconhecia a letra A do alfabeto, ela estava lendo palavras curtas. E todas as vezes, como ela tem esse déficit, né, todas as vezes que ela ficava angustiada, ela começava a se machucar. E todas as vezes que eu via ela se angustiando, eu parava, olhava nos olhos dela e falava assim, Deus te criou com todas as capacidades. Você não precisa fugir de quem você é. Ele já te criou, está aqui dentro, você pode. Vamos lá? Quando via, ela estava lendo. Quando via, ela soltava as palavras ali. Mas, quando nós começamos a fazer comparação com outro ser humano, ao invés de descobrirmos a nossa identidade em Deus, ao invés de abraçarmos a nossa história, nós impedimos que a unidade plena aconteça do corpo e nós impedimos que as coisas extraordinárias ocorram no nosso meio. Percebe aí a nossa responsabilidade? Então, queridos, eu digo para vocês lembram lá da história que eu tinha muitos problemas de relacionamento dentro da igreja e que toda vez eu esbarrava em alguém, o negócio não dava certo, não prosperava? Há 34 anos eu estou dentro de uma igreja evangélica e abraçando a minha história com Jesus, experimentando da graça dele. Eu pude experimentar muitas alegrias e continuo experimentando. E eu não sei mais viver sobre esse negócio, fora desse negócio que é a igreja. Eu preciso dele. Eu vou de férias, onde eu estiver, já estou procurando a igreja. E eu brinco, eu falo assim, que quando eu chego na cidade, a primeira coisa que eu encontro logo é a igreja. Eu falei, é a minha casa, eu já cheguei. Os outros lugares eu posso até ir, que é uma visita, quer ficar com alguém e tal, mas eu já me encontrei. Não sei se isso acontece com você. E é nessa beleza que o outro tem da sua história que nós nos encontramos e nós somos lapidados. Talvez você está aí no banco dizendo assim, é porque a Gisele é tranquila, tem um marido que é pastor, não tem nenhum problema. Venha ficar no meu lugar, venha passar pelas coisas que eu passo, não com ele, mas a vida de cada um de nós tem os seus detalhes, tem a sua história. E se eu e você não abraçarmos essa história, nós não conseguiremos ver beleza. A gente só vai ver o que está faltando. Só vai ver as situações difíceis e vai ficar dizendo, se, aí não vai rolar. Aí não vai acontecer.
E eu vou ficar sempre, sempre frustrado. Mas talvez você diz assim, Gisele, eu não estou me comparando com ninguém, mas você não sabe, eu não sirvo para nada. Sou desprezível. Ninguém vai sentir a minha falta se eu sair daqui. E aí, gente, olha o que ele nos dá de resposta aqui no versículo 22 e 24. Talvez você aí está dizendo assim, não, eu posso sair dessa igreja tranquilamente, ninguém nem vai notar a minha falta. Olha aí o que diz o versículo 22 a 24. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Se você está se sentindo fraco, isso é necessário, tá? A Bíblia está falando isso e eu afirmo isso para você. Você é necessário. Os que parecem menos dignos, você está se sentindo inferior, menor do que alguém? Ele diz para mim e para você, damos maior honra. O Senhor te dá honra. Este lugar te dá honra e pertencimento. Os que são menos decorosos, os revestimos de maior e especial honra. Mas os que são nobres não precisam de nada disso, mas são igualmente necessários. Ou seja, nem os que parecem que não é nada, nem os que parecem que é muito é desnecessário. Todos são necessários. Todos são. Porque precisa se submeter a Cristo e aquilo que Ele está propondo. Aqui está, então, a explicação para mim e para você que se sente desnecessário. Deus nos colocou no corpo e, à medida que eu e você nos submetemos, recebemos honra, a alegria vem sobre o nosso coração. Ele te criou para ser o corpo todo e se alegra junto com isso. Ele criou a mim e a você para fazer parte desse corpo. E Ele se alegra quando eu e você estamos nesse corpo. E dizemos assim, eu faço parte desse corpo. Tem uma época na nossa juventude, eu acho, Cláudia, já faz tempo, né, um pouquinho, que a gente dizia assim, eu visto a camisa. Né? Lembra? Eu visto a camisa. Então você tem que vestir, eu visto a camisa de Cristo. Ele me faz ser desse corpo. Eu visto a camisa IPI Vila Sônia, porque é o lugar que eu pertenço, é o lugar onde eu sou abençoada, é o lugar onde eu sou honrada, é o lugar onde eu sou digno, mesmo que eu não seja o cérebro, mesmo que eu não seja a mão, mesmo que eu não seja o tronco. E aí, queridos, se eu e você entendermos que essa comunidade é o meu lugar de pertencimento, nenhum outro lugar é melhor do que esse. Mas aqui não tem tal coisa que tem em tal lugar. Beleza, quando eu tiver com saudade de ver tal coisa, eu dou uma passadinha lá. Sem ter problema. Porque eu gostaria. Então, espera aí, se eu gostaria, eu tenho que perguntar, Deus, o Senhor também gostaria de ver nessa comunidade esse aspecto? O Senhor gostaria de ver nesse corpo aqui esse aspecto? Há bem pouco tempo atrás, eu tive que fazer infiltração aqui nos joelhos e no tornozelo. Né? E aí eu descobri a importância de um bendito de um joelho, né? E de um tornozelo. Porque eu dava muito valor para os meus pés, gente. Eu achava meus pés a coisa mais fantástica do mundo. Mas, quando eu tive que fazer infiltração aqui, eu descobri a importância deles. Toda vez que eu ia descer a escada, estou eu agora igual caranguejo, descendo de lado. Porque, se vai de frente, eu corro o risco de cair de cara. Né? Então, assim, veja, talvez você se sinta só o joelho, mas pense na sua importância neste lugar. Se você não estiver aqui, ninguém vai conseguir dobrar a perna para poder dar o próximo passo. E aí, queridos, eu quero terminar essa minha fala aqui com a leitura de um texto que Paulo faz uma oração pela igreja do Senhor. Ele está fazendo uma oração pela igreja de Efésios, mas eu entendo que essa oração ela prespassa não somente a igreja de Efésios, mas a igreja de Cristo no mundo. E eu quero que você acompanhe comigo, está lá em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo de número 1.
até o versículo de número 6. E diz assim: Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Que essa palavra cale no seu coração e essa oração. Você faz parte desse corpo, você tem um lugar nesse corpo. E esse corpo sem você, ele não está pleno. E a comunhão dele é quebrada se você não estiver nele. Então, que você entenda isso e receba isso. E receba essa oração de Paulo. Em nome de Jesus. Amém?